Nossa, que correria, meu Deus. Ai, canseira, gente. Olá, muito boa noite para todos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre terceira dose da vacina. Vai ter que ter terceira dose? Você pode participar, você pode perguntar. Vamos falar também uma coisa que está acontecendo muito. Gripe, Covid, resfriado ou alergia. E aí? Porque hoje qualquer coisa que tem dos sintomas parecidos é gripe, Covid ou resfriado. Eu vou chamar o Luiz aqui. Quando vocês estão entrando aí, a galera. Aqui, ó. Vamos. Deu certo, Luiz? Deixa eu ver aqui. Ai, não deu certo? Vou tentar colocar o Luiz aqui, que vai falar sobre isso. Tem tanto assunto, né, gente? Eu tinha até separado. Nossa, esqueci de pôr minha tiara, gente. Luiz, cadê você, Luiz? Ah, esqueci de mandar pra tia a live, depois eu mando. Vocês vão poder participar e perguntar. Luiz, já te mandei aí. Deu certo? Boa noite, gente. Tudo bem? Luiz, vou te mandar de novo. Entrou? Deu certo? Ah, tá me ouvindo ou não? Sim, achei que não tinha dado certo. Tá, deixa eu só Tudo mudar a bem? posição aqui. Tudo bem, e você? Tudo bom. Beleza, e aí? Deixa eu só mudar a posição do meu coisa aqui. Aí, acho que agora ficou melhor. Mude a posição, porque temos muito a falar, Tudo né? bem? Muitas coisas acontecem. Na verdade, eu estava pondo agora, a gente põe o título ali, põe o selinho, porque a gente tinha Ah, combinado, né, de falar assim, de Covid, resfriado ou gripe, porque assim, como é inverno, né, e o tempo tá muito seco, e agora tá tendo queimada para todos os lados, aí o pessoal ataca alergia, tem bronquite, quem tem rinite crônica, como é um negócio fica feio, o nariz chega até sangrar, boca seca, então assim, a gente acaba confundindo muitos sintomas. Então eu queria começar falando sobre isso, para a gente dar uma explanada, para tentar desmistificar algumas coisas nesse sentido. E depois a gente pode comentar um pouquinho sobre a terceira dose que está dando o que falar. Já eu vi que já soltaram para todo lado aí. Pode ser? pode, claro. O que acontece assim, né? Essa época do ano realmente para quem tem problema respiratório, é uma época muito ruim, né? É uma época que as pessoas sofrem muito por conta da exacerbação dos processos aí infecciosos, alérgicos, enfim, uma série de situações, tá? Uma característica do nosso inverno é que ele é um inverno muito seco, né? Um inverno com pouca chuva e com baixa umidade relativa do ar, né? Então, o inverno seco por si só, ele já digamos assim, um fator que faz com que irrite muito a via aérea, né? Quando você inala esse ar muito seco. Por que acontece? Uma das funções da via respiratória é exatamente umedecer o ar que você está respirando. Então, se você respira um ar muito seco, a sua mucosa do nariz, a sua mucosa da garganta, da laringe, da faringe, ela vai perder muita umidade para poder umedecer esse ar que está muito seco. E aí ela vai ficar ressecada. Então, uma das consequências, né, é essa sensação de boca seca, o nariz bastante ressecado, às vezes começa a sangrar o nariz. Por que sangra o nariz? Porque ele resseca, entendeu? E aí rompe algum vaso, alguma coisa ali, e aí começa a sangrar, entendeu? Então, quem tem problema respiratório costuma ter muito piora dos sintomas irritativos que a gente da via aérea, né? Paralelamente a isso, o ar seco e frio também, né? Embora a gente agora não está frio, mas, por exemplo, semana passada estava, ele permite com que os vírus e outros micro-organismos fiquem suspensos no ar por mais tempo, então também facilita as infecções respiratórias. Por isso que você tem mais gripes, por isso que você tem aumento de pneumonias, por isso que você tem uma série de outras alterações aí que podem estar associadas.
Num âmbito de Resfriado Covid, também, né? Resfriado é muito resfriado, comum, resfriado mundial, né? comum, Então, num âmbito de Covid, é um negócio que é desafiador, entendeu? Porque muitas vezes, é aquela que a gente sabe, a infecção pelo Covid em si, né, ela começa como um sintoma respiratório, uma dor de garganta, começa com o nariz um pouco obstruído, você tem uma tosse e tal. As pessoas que estão acostumadas aos sintomas respiratórios, muitas vezes elas sabem distinguir. Mas é aquilo que eu sempre falo, na dúvida, se você tem algum sintoma infeccioso, o que são sintomas infecciosos, basicamente? Febre e dor no corpo, por exemplo. Febre e dor no corpo, é bem possível que você tenha uma infecção e não seja, por exemplo, um quadro alérgico. Entendeu? Tá? Já Se é você tem diferenciado. febre, você já consegue diferenciar. Então, assim, na dúvida, testa e afasta a Covid, entendeu? Tá? E já isola, faça todas as medidas, porque aí você já consegue, por exemplo, distinguir, saber realmente o que está acontecendo aí, para poder, né, tomar as medidas necessárias quando você tiver com esse quadro respiratório. No caso também as pessoas, porque assim, a rinite ou alguma, até a pessoa que tem uma rinite crônica ou de cheiro, o nariz escorre mesmo, fica igual água. A tosse acho que não muito. E é É, diferente porque to, e, ela tem a e pode coceira, até né? perda de olfato, né? A pessoa tem perda de olfato. Quem tem rinite crônica, por exemplo, você pode ter perda de olfato, porque o nariz fica tão obstruído que você não sente cheiro, entendeu? Então, isso é uma coisa que às vezes pode acontecer, de você ter esse tipo de manifestação. Tá? Então, às vezes é difícil. O que acontece é assim, a rinite, normalmente, ela dá muito sintoma irritativo. Nariz coçando demais, espirro, tá? O olho chega a ficar lacrimejando muitas vezes, né? A pessoa às vezes até tem um prurido no ouvido, né? Porque como existe Coceira, uma tem. comunicação entre o nariz e o ouvido, isso pode acontecer também. Então é um sintoma muito comum. Então quando você tem sintoma muito irritativo, é bem possível que seja mais de cunho alérgico, tá? Outro sintoma que dá muito é coceira na garganta, fica uma garganta coçando. É mais possível que seja sintoma alérgico. O que você tem que ficar atento? Com os sintomas infecciosos, que são esses que eu falei. Quando, por exemplo, você fica com uma dor no corpo, tá? Quando você fica com uma febre, tá? Uma prostração, uma sensação meio de cansaço, tal. Isso geralmente é infeccioso. Aí pode ser gripe, pode ser resfriado ou pode ser Covid. Aí, clinicamente, não tem como a gente distinguir, é muito difícil. Aí você tem que realmente, o que você tem que fazer? Se você tem sintoma, por exemplo, você trabalha num local que tem outras pessoas, tá? Se você amanheceu aí com sintoma de dor no corpo, tosse, nariz obstruído, uma sensação de mal-estar, é melhor você já se isolar, entendeu? Tá? E aí depois você faz o teste para Covid, para saber se é Covid ou não. Porque clinicamente é difícil de você distinguir. Ainda mais numa época como agora, né? E então É, vamos falar um pouquinho agora sobre a vacina, né? Parece que já saiu, tem muita gente comentando, a gente já comentou numa outra live se sair a terceira dose, como que ia ficar, se a terceira dose é para todo mundo ou só para determinada vacina. E uma coisa que eu quero que você entre em discussão depois comigo aqui, que está acontecendo muito, mas eu lembro que a gente falou em outra live, mas é importante falar, porque nunca são as mesmas pessoas que vêm, nunca é as mesmas coisas. Informação nunca é demais quando ela é correta, quando ela chega no ouvido de quem realmente quer saber a notícia séria e correta. As pessoas estão vacinadas, a grande maioria tomou a primeira dose agora, até não sei, até 18 anos estava 19. Tá quase todo mundo indo para a segunda dose. Mas muita gente que tomou a segunda dose, um que chamou atenção, Tarcísio Meira, vamos falar assim, faleceu. Mas espera aí, a mulher dele também tomou. Inclusive, eu vi uma entrevista no Fantástico do filho dela falando que o salvou a mãe, que que a está salvou foi a viva, vacina. que foi a Com vacina. certeza. E É, não só ela, mas teve um caso também, Zeca Pagodinho, que filmou tomando a sim. vacina, agora parece que ele está estável, né? Uhum, Teve alguns casos que assim, ó, tem vários casos que eu lembro que você falou que vai pegar quem tomou a vacina. Não dá para sim, saber como a gente não sabe como cada um organismo, né? Tem gente que sim. realmente pega, toma vacina, mas que não acontece nada, fica em casa. Tem gente que vai internar.
Mas no caso da É. Glória, pelo que eu entendi, ela não entubou, ela só ficou no Não. oxigênio e já está Aham. estável. Que ele já foi um outro É. caso. Aí tem várias coisas que precisam ser comentadas, né? Primeiro, assim, é a própria imprevisibilidade do vírus em si, né? Da doença em si. A gente sabe que, por exemplo, tem pacientes que vão ter uma forma mais grave da doença e tem pacientes que vão ter formas leves da doença. A gente não sabe de antemão quem vai evoluir de uma maneira ou quem vai evoluir de outra, tá? É muito imprevisível isso. Tem gente que tem várias comorbidades, obeso, diabético, hipertenso, pega Covid e fala, pô, esse vai complicar. E ele passa como um Covid leve. E a gente viu casos de agora, principalmente esse ano, de pacientes jovens que não tinham nenhuma comorbidade, né? Nada, nenhuma comorbidade. Pacientes aí de 35, 40 anos que morreram de Covid, né? Então, assim, como o Covid vai evoluir em cada pessoa já é um desafio, entendeu? Tá? Bom, o que a vacina faz? Tá? A vacina, ela não te dá, digamos assim, ela não cria em você um escudo protetor, que o vírus, por exemplo, não chega nem perto mais de você. Ela não é um repelente de inseto, que você passa e o inseto não chega perto, entendeu? Tá? A vacina, ela vai treinar o seu sistema imunológico, para, quando você tiver o contato com o vírus, o seu organismo já esteja preparado para combater ele de uma forma mais rápida e aí impedir o desenvolvimento de formas graves da doença. A ideia da vacina é essa, tá? A ideia da vacina é essa. E assim, desde quando começou a vacina, tá? Os resultados têm sido muito bons, entendeu? Tá? Em todo mundo. Não só no Brasil, mas em todo mundo, e independente de qual vacina tem sido usada. Tá? O que aconteceu? O número de idosos que passou a morrer de Covid, ele diminuiu em torno de mais de 90% dos casos. Tá? Então, comparativamente ao que morria em 2020 e passou a morrer em 2021, houve uma redução significativa. Tá? Os idosos pararam de morrer, os profissionais de saúde pararam de morrer, e a mortalidade da Covid foi diminuindo progressivamente ao longo do ano, conforme você foi avançando o programa de imunização. Então, é óbvio que a vacina funciona. Isso é uma coisa que a gente não tem que se discutir mais, entendeu? Tá? Isso é uma coisa que não se deve discutir mais. Quem está morrendo hoje é quem não está vacinado, entendeu? Nos Estados Unidos hoje, que você já tem um avanço da variante Delta, 90% das pessoas que estão morrendo de Covid hoje são não vacinados. Que não tá? quiseram tomar vacina. Não quiseram tomar vacina. E é verídico, né? Porque eu lembro que a gente tem amigos que moram lá, e uma das amigas, que é amiga minha, sua também, ela falou, meu marido, que é americano, optou por não tomar vacina. Eu perguntei por quê. Ele não quer, porque era um teste, ninguém sabe, ele não quis. Como muitas empresas estão até obrigando. Então, e muitos aqui também não tomaram, tá? Como eu te falei, na primeira dose, não voltaram na segunda e não tomaram também. Então, a gente acaba... E olha o tanto que reduziu aqui. Vamos falar que nós temos uma live, acho que um mês atrás, né? O 2, estamos em junho, agosto, era junho a nossa live. Aqui estava lotado e não tinha vaga. Exatamente. Aí e hoje, você já vê, a situação... Hoje já tem metade dos leitos. Exato. O avanço da vacinação melhorou muito o cenário. Agora, vamos lá. Dentro de um universo de bilhões de pessoas, né, é óbvio que vão ter algumas pessoas que não vão desenvolver uma resposta imune adequada, é óbvio que vão ter algumas pessoas que vão produzir uma quantidade, por exemplo, de anticorpos menor, e é óbvio que essas pessoas vão estar suscetíveis, por exemplo, ao desenvolvimento novamente de uma infecção, inclusive de formas graves, né? A gente já sabe, por exemplo, que a Coronavac ela é uma vacina que ajudou muito no controle da pandemia no Brasil, mas ela tem uma resposta em pacientes idosos menor do que em pacientes jovens, em termos de produção de anticorpos. Tá? E aí nós vamos entrar lá na frente um pouquinho sobre a questão da terceira dose, que eu vou depois explicar. Mas, por exemplo, a gente sabe que a resposta imunológica nos idosos ela é menor do que no paciente jovem. Entendeu? Tá? Então, o que vai acontecer? É óbvio que num universo de bilhões de pessoas vão continuar existindo casos de mortes por Covid, inclusive em pessoas que tomaram as 2 doses da vacina.
né? Numa proporção muito menor do que nós tínhamos quando nós não tínhamos vacina. Você entendeu? Tá? Vamos supor, dá um exemplo aqui. Você tem uma comunidade, né, de uma cidade, vamos supor, de 1 milhão de habitantes. Entendeu? Se você não tivesse vacinado ninguém, tá? Num cenário de Covid, iriam morrer ali, sei lá, num mês, 15, 20 pessoas, entendeu? Tá? Com todo mundo vacinado, vai morrer uma, entendeu? O número vai reduzir muito. Essa é a ideia, mas vão ter escapes. A Covid é uma doença que não vai ser extinta, isso é preciso deixar claro já. Ela não vai acabar mais. Ela vai estar no nosso meio aqui sempre, entendeu? Mas a ideia é que nós possamos conviver com ela com vacina e tratamento ideal. Então, assim, as vacinas ajudaram muito a controlar, então estão ajudando ainda, né? Muito a controlar a pandemia. Então, assim, quando você compara a taxa de mortalidade entre vacinados e não vacinados, hoje ela é muito maior em não vacinados por conta da proteção que a vacina garante naqueles que tomaram a vacina. Então, assim, não há mais por que ficar perdendo tempo discutindo se vacina deve ou não ser usada, né? É óbvio que deve. Quando você fala na proporção, né, a gente está falando de vacina, não tem diferença entre as vacinas, são todas. A gente só falou da Coronavac. Todas. Que ela talvez todas, não. Estou falando da Coronavac pelo fato dela ter sido usada aqui com a gente. Mas, por exemplo, vão morrer pessoas que tomaram 2 doses de Coronavac, vão morrer pessoas que tomaram 2 doses de Pfizer, vão morrer pessoas que tomaram 2 doses de Astra, vão morrer pessoas, vão continuar morrendo, né? Numa proporção, obviamente, muito menor do que se ninguém tivesse vacinado, né? Então, assim, a Covid é uma doença que veio para... Como morre, por exemplo, Rita, gente de gripe comum, né? Todo ano morrem pessoas de gripe, né? Então, assim, claro, numa proporção menor, né? Então, quanto mais você vacinar a população, tá? Menor o número de pessoas que vão ter formas graves e mortalidade. Agora, até porque tem vacinação da gripe todo ano, né? Tem gente que não toma, mas tem todo ano. Sim, então, assim, casos isolados de mortalidade vão continuar acontecendo. Então, por exemplo, o Tarcísio Meira, né? Ele morreu, tinha tomado as 2 doses da vacina. É um caso isolado, ele era um senhor de 85 anos, eu não sei se ele tinha alguma comorbidade, quer dizer, então, assim, a gente sabe que esses pacientes são um grupo de risco, digamos assim, maior, né, de ter formas graves. Então, paciência, vai acontecer, de você ter casos ainda de pessoas que morrem por conta mesmo tomando as 2 doses da vacina, mas a ideia de proporção, né, tem que ser muito menor, né? Então, assim, é aquilo que eu falei, se você tem uma cidade de 1 milhão de habitantes que morreriam 30 por mês, você passa a morrer 1 por mês, né? Já é um avanço. O pessoal está assistindo aí, obrigado pelo carinho, pela audiência. Você pode fazer uma pergunta, retirar as suas dúvidas, a gente pode tentar esclarecer antes de falar da 3ª dose. A Josi, ela fala assim, Covid pode variar os sintomas de pessoa para pessoa? Pode, né? Aí sim, com certeza. Aí ela fala, a vacina pode variar ao ser eficaz também? Como assim a vacina pode variar? Pode, por exemplo, se você tomar a vacina da Pfizer e eu tomar a vacina da Pfizer, pode ser que o meu grau de resposta imunológica seja maior ou menor que o seu. Normal, isso pode acontecer, entendeu? Mas, de uma maneira geral, o que você tem que pensar é de um modo coletivo, né? E que não existe outra maneira de você treinar o seu sistema imunológico que não seja ou tendo a doença ou tomando a vacina. Entre as duas, obviamente, é melhor você tomar a vacina. No caso, quando você fala da 3ª dose, seriam de todas as vacinas? Vamos entrar um pouquinho na questão da 3ª dose, né? Falou muito de Coronavac, né? Isso, não é só a Coronavac. Vamos tentar um pouquinho entender um pouquinho essa questão da 3ª dose. Ontem até fiz um vídeo e publiquei aqui no Instagram. A questão da 3ª dose é o seguinte, 2 doses da vacina produzem um nível de anticorpos muito satisfatório, produzem células de memória que podem voltar a produzir anticorpos também rapidamente se você entrar de novo em contato com o vírus, tá?
Então, assim, 2 doses da vacina tem ali, digamos assim, estava mais ou menos com a situação sob controle, tá? Bom, o que aconteceu? Nós tivemos aí, há uns 2 meses atrás, 3 meses, o surgimento da variante Delta, que foi uma variante que surgiu na Índia e se espalhou hoje na Europa, nos Estados Unidos. O que aconteceu? O que acontece com a Delta? A Delta, ela é ela é um Covid, ela é uma coronavírus, só que ela tem uma capacidade de transmitir muito maior que as demais. As pessoas hoje já sabem que quem pega, por exemplo, a variante Delta, pode ter uma carga viral de até 1000 vezes maior do que uma pessoa de uma outra variante. Entendeu? Tá? Bom, e aí o que aconteceu? Os casos voltaram a subir na Europa e nos Estados Unidos e em Israel, por exemplo, que são os países que tinham adiantado vacina. Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Tá? Os casos voltaram a subir. A proporção de casos de Covid, de novos casos de Covid, foi um gráfico que cresceu assim. A proporção de casos de hospitalização e morte foi um gráfico que se manteve mais ou menos estável. Entendeu? Então, assim, o fato das pessoas terem tomado a vacina ali já protegeu contra a Delta. Tá? Ponto. O que aconteceu? Eles começaram a estudar as pessoas que tinham tomado as 2 doses da vacina e tinham contraído Covid com a variante Delta. E aí eles começaram a ver que a maioria dessas pessoas eram pessoas que tinham tomado a vacina por um tempo maior do que 6 meses. Entendeu? Tá? E aí o que acontece? Naturalmente, quando você aplica a vacina, você tem um pico de resposta imunológica, de produção de anticorpos, que ela se dá em torno do 30º dia. Tá? E aí o teu organismo mantém a taxa de anticorpos elevada em torno de 4 meses, mais ou menos. E aí, o que acontece? Se ele entende que não tem mais vírus, que não tem mais agente agressor, ele vai começar a reduzir a produção de anticorpos e a taxa de anticorpos vai cair. Tá? Isso é natural. Não tem porque o organismo ficar produzindo anticorpos se não tem mais vírus. Tá? Então, dentro de 6 meses, naturalmente cai a taxa de anticorpos. Tá? Mas você pode voltar a produzir os anticorpos mais rapidamente porque você tem células de memória. Tá? Muito bem. Só que o pessoal entendeu? Eles viram assim, quem tinha taxa de anticorpos mais alta, ou seja, quem tinha tomado a vacina num tempo menor, entre o tempo da vacina e a infecção, digamos assim, não pegou tanto a Delta, e quem tinha tomado vacinas um tempo maior pegou. Então eles entenderam que talvez manter a taxa de anticorpos mais alta pode ajudar a proteger contra a Delta, entendeu? Sim. Então, o que foi proposto? Fazer uma terceira dose vacinal, né, que pode ser ou com a mesma vacina que você tomou, ou fazer o que a gente chama de booster. O que é o booster? Você tomou, por exemplo, a vacina da Coronavac, 2 doses, que é uma vacina de vírus inativado. Inativo. E você passa a tomar, por exemplo, uma terceira dose de uma outra vacina. Entendeu? Tá? Então, alguns países que, preocupados com o avanço da Delta, passaram a adotar essa estratégia. Então, Israel começou a adotar essa estratégia, o FDA nos Estados Unidos aprovou essa estratégia, e o Chile, agora recentemente, também adotou essa estratégia. Olha, tá? O Chile também. Exato, o Chile porque o Chile ele vacinou muito com Coronavac, então eles vão fazer booster, vão tentar tomar uma outra vacina. Tá? Para tentar ver se, aumentando a resposta imunológica, você consegue frear o avanço da Delta. Então, quem são as pessoas que vão ter que tomar aí, talvez, isso não está aprovado ainda no Brasil, tá? O Brasil ainda não aprovou isso. Mas, se for aprovado, quem são as pessoas que vão tomar a terceira dose da vacina? Provavelmente são os idosos mais longevos, que têm mais de 70 anos. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque eles tomaram a vacina num tempo maior de 6 meses já. Segundo, porque eles naturalmente têm uma resposta imunológica humoral, ou seja, resposta imunológica desenvolvida por anticorpo menor do que pacientes jovens. Tá? Outro grupo que provavelmente vai tomar a vacina, uma terceira dose.
os pacientes que são imunossuprimidos, ou seja, aqueles que têm uma doença imunossupressora, uma doença que causa uma diminuição da imunidade. Doença autoimune, quem tem diabetes elevado, quem tem câncer, entendeu? Esses pacientes vão ter que tomar uma terceira dose. E provavelmente quem está exposto também ao Covid, né? Profissional de linha de frente de saúde, entre outras coisas. Então não se sabe ainda, primeiro, aqui no Brasil, se vai adotar essa estratégia, e se adotar, provavelmente não será para todo mundo, tá? Alguns grupos prioritários, pelo tempo de já ter tomado a vacina e pelo fato de ter uma resposta imunológica menor, serão os prioritários para tomar a terceira dose, tá? Isso não está definido. Da minha opinião, isso eu falei ontem no vídeo, se tivesse à frente do Plano Nacional de Imunização, eu faria essa estratégia. Eu acho que é muito mais importante você fazer uma dose mais de reforço agora para idosos e pacientes imunossuprimidos do que, por exemplo, vacinar criança e adolescente. Entendeu? Entendi. Tá? Que Inclusive, é o que o plano está previsto. Tem até uma pergunta aqui, se tem alguma previsão para vacinação infantil. Então, a vacinação, o plano nacional, o plano estadual, né, do estado de São Paulo, ele está prevendo vacinar pessoas até 12 anos, entendeu? Tá? Existe uma polêmica ainda em relação a isso, mas enfim, parece que o governo de São Paulo, com dados de estudos da vacina Coronavac, mostrando segurança nesse grupo de pessoas, vai avançar a vacina até pessoas com 12 anos de idade, entendeu? Tá? Não acho uma estratégia ruim, tá bom? Acho assim, se puder vacinar todo mundo, ótimo, tranquilo, tá? Agora, vamos supor, num cenário que você tem um número contado de vacinas, entendeu? Um cenário que você tem um número X de vacinas, eu preferiria que vacinassem os idosos e os imunossuprimidos do que você vacinar criança e adolescente agora, entendeu? Tá? Eu adotaria essa estratégia. Mas isso aí vai depender das avaliações do Plano Nacional de Imunização. A Grey, ela fala assim, ó, quem teve Covid após recuperar, tomou a vacina, qual a chance dessa pessoa contrair o vírus novamente? Quem teve Covid e vacinou com as 2 doses, ela tem uma proteção imunológica até maior do que quem teve isoladamente o Covid ou apenas se vacinou. Tá? Isso já está comprovado em dados de estudos clínicos que a gente chama de imunização híbrida. O que é imunização híbrida? É a pessoa que teve Covid e se vacinou. Tá? Essa pessoa ela tem uma produção de anticorpos, ela tem uma formação de células de memória maior até do que as pessoas que tiveram ou a doença ou apenas se vacinaram. Tá? Qual é a chance delas contrair Covid novamente? É raro. Como é raro você ter reinfecção? Entendeu? Tá? Então, assim, é raro de você ter novamente uma reinfecção por Covid. Mas pode acontecer? Pode. É possível que aconteça, tá? Mas não é o habitual. É raro disso voltar a acontecer. Tem alguma descoberta ainda? Porque parece que as pessoas têm dúvida de como ele é transmitido, que nem quando você fala da Delta, que ela tem uma transmissão muito maior, mas a gente já viu vários casos de pessoas que dormiram junto, marido e mulher, a mulher faleceu, morreu rápido e o marido nem sequer pegou, né? E contato na mesma casa, ou gente que tiveram todo contato e a pessoa não pegou e a outra pessoa já veio a óbito, porque assim, eu até hoje estava conversando com uma colega de trabalho e ela falou assim, olha que engraçado, o marido da minha esposa já tinha pego, parece que tomou uma primeira dose, né? Porque não tem da vacina. Pegou de novo, e nessa parece que agora é da Delta, e ele tá muito pior que a outra vez. Outra vez ele ficou em casa tranquilo, agora ele tá ruim. E como teve casos aqui que a pessoa pegou mais de uma vez, né? Então até ela falou assim, a gente não sabe como ele pega, porque ninguém na casa pegou, só ele. Falou, será que ele não usa máscara direito? O que será? Olha, isso é assim... Esse é um mistério que sempre nós tivemos em todas as infecções virais que são transmissíveis, né? Se a gente for lembrar lá atrás, por exemplo, gripe comum, tá? Claro, o vírus da gripe ele é muito menos transmissível do que o Covid,
entendeu? Mas era normal você ter 2 pessoas na casa que pegavam e outras que não, entendeu? Tá? A gastroenterite, a diarreia causada por vírus, era normal, por exemplo, ter um pega, o outro pega e um deles escapa, né? Então, assim, não dá para saber o que há aí nesse meio, o que acontece, entendeu? Mas pode acontecer de pessoas que pegaram, que moram no mesmo ambiente, né? Que convivem ali próximos, e que um pegou e outro não, e um que teve forma grave de doença e outro não, entendeu? E isso é inerente, é muito difícil a gente ter essa explicação. Não Né? tem como Não dá falar, pra né, gente, tipo, não dá pra gente saber. transmissão ainda, não tem como saber. Não dá pra gente saber. O que se sabe, assim, o que aumenta o risco de pegar, né? Por exemplo, contato próximo, por exemplo, ambientes fechados, hoje é uma coisa que tem se estudado muito isso, já. A gente tem sido publicado alguns estudos interessantes mostrando que, por exemplo, você está num ambiente aberto, né? Você reduz o risco de transmissão da Covid num grau significativo em relação, por exemplo, a quem está em ambiente fechado, né? Porque o vírus, ele circula no ar, né? O próprio vento, ele faz o vírus circular. Então, quem está, por exemplo, em ambiente aberto, vamos supor, você está numa festa com 15 pessoas, por exemplo, num local aberto, né? A segurança aí é muito maior do que você estar, por exemplo, num ambiente fechado e próximo. Tá? Então, assim, existem alguns fatores que aumentam o risco, né? Ambientes fechados, baixa ventilação, pessoas muito próximas, contato muito íntimo, então tudo isso faz com que você aumente o risco, mas pode acontecer de você ter pessoas que pegam e outras não, copo, né? Eu vi muitos tomar no mesmo copo, assim, compartilhar... compartilhar objetos de uso pessoal, né? Copo, talher, tudo isso aumenta o risco de você pegar. O José Mário está parabenizando a gente pela live, obrigada. A Soninha aí também, obrigada aí pela audiência. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer a pergunta aí para a gente tentar esclarecer. Eu acho que ficou bem esclarecido sobre a terceira dose, né? Quando a gente fala do sentido, faz sentido mesmo isso. Até porque começou todo mundo, Luiz, pessoas que eu conheço, querer fazer exame. Tipo assim, exame e falar assim, para ver como tá a sua imunidade, como tá isso, como tá aquilo, né? Tipo, preciso saber de como eu estou. Começou a Não, isso né? Isso é uma coisa que eu não recomendo, entendeu? Que se faça. Há muito questionamento com relação a essa questão da metodologia que é aplicada para realizar esses anticorpos neutralizantes, entendeu? Ter anticorpos neutralizantes não é garantia de você ter alguma proteção, de você ter alguma ausência de proteção, entendeu? A resposta imunológica ela é muito maior que isso, né? Então, hoje eu não recomendo que você saia aí fazendo dosagem de anticorpos para ver se você adquiriu imunidade ou não para a Covid, porque acho que isso não vai, acho que você vai gastar dinheiro à toa só. O pessoal está muito preocupado com as crianças de 12 anos. Pergunta se é seguro ou não. Então, a única vacina até agora que mostrou dados reais em estudos clínicos para crianças de 12 anos foi a vacina da Pfizer, né? Tanto é que os Estados Unidos vai ampliar, inclusive, a faixa etária de vacinação, né? E aí, o que acontece? A Coronavac, o Instituto Butantan divulgou dados preliminares de estudos mostrando que também a vacina é segura. É bem possível que a vacina seja mesmo, tá? As vacinas de vírus, assim, essas vacinas virais, elas geralmente não costumam dar muito problema com relação a fazer em criança, mas é claro que precisa ser testado, né? É preciso ser testado. Mas eu acho que não terá problema, eu acho que não terá muito problema em fazer essa questão da vacinação, mas obviamente antes de você levar isso para frente, você tem que mostrar os dados realmente comprovando que a vacina é segura, tá? O programa estadual de São Paulo está prevendo vacinar aí até 12 anos, né? Baseado em dados que eles devem ter já mostrando segurança de vacina, tá?
O pessoal tá parabenizando aí, obrigado, falando parabéns pela live. A Adri, nossa professora aí, ó, Luiz, tá mandando um beijo pra gente. Obrigada, Adri. Beijo para ela. Fernando fala assim, ó, testei positivo ontem, estranhei o protocolo da Unimed, remédio somente para sintomas e estou com sintomas leves, parabéns. Esse é um problema que acontece muito, né? O pessoal quer tomar alguma coisa. Isso. E muita gente, hoje uma pessoa me contou, me confidenciou, vou falar aquilo, óbvio que eu não vou falar o nome, ela falou assim, ó, eu fui na UPA, ela falou, chegou na UPA, a mulher falou assim, ah, se você piorar, você volta. Ela falou, como? Nem me olhou, não fez nada, mandou tomar de pirona. Ela falou, desse jeito, não deu protocolo de nada. Ela falou, sabe o que eu fiz? Fui na farmácia, comprei todos os remédios sozinha e tomei. Ela falou, de qualquer jeito eu não sabia o que ia acontecer comigo, olha o que ela fala. Quando ele fala isso, que ele já está no convênio, que não é o primeiro que fala isso, que todo mundo estranha os protocolos. Então, assim, por que... Existe um protocolo ou espera? Por que espera para dar antibiótico, para dar alguma coisa? Tá, vamos lá. Eu vou tentar entender. Ó, a grande parte das infecções virais, elas são autolimitadas, entendeu? O que são infecções autolimitadas? O próprio organismo, com o tempo, tá? Ele vai, com a resposta imune, ele vai melhorando o quadro infeccioso, tá? E você vai, com o tempo ali, os sintomas vão começando a desaparecer. Então você pega, por exemplo, um resfriado. Qual é o tratamento do resfriado? Nada mais do que tratar os sintomas, entendeu? Você toma ali um analgésico para dor no corpo, você toma um antialérgico por conta da obstrução nasal, a gripe é a mesma coisa, a diarreia infecciosa, a mesma coisa, você hidrata, você aumenta, toma um remédio para cólica, para diminuir o vômito e tal. E aí, com o tempo, o teu organismo a própria resposta imunológica do seu organismo vai reagindo e vai vencendo a infecção. Toda infecção viral é assim, sempre foi, entendeu? Tá? Na Covid é a mesma coisa, tá? Especulou-se muito, principalmente no início do quadro, sobre o tal do tratamento precoce. Vamos entrar com a medicação A, B, C, tratar precocemente vai ter uma evolução melhor. Se você usar um remédio X, ivermectina, hidroxicloroquina, zinco, não sei o que, azitromicina e tal. Tudo isso, entendeu? Tá, já está amplamente documentado na literatura médica, que isso não tem eficácia nenhuma contra a Covid. Tá? O fato de você tomar essas medicações de uma maneira precoce ou não tomar essas medicações não vai fazer diferença alguma na evolução da Covid. Tá? Então, assim, a recomendação hoje é que não se use mais isso. Tá? Hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, isso não tem eficácia. Para a Covid não funciona. Pode funcionar para outras coisas, mas para a Covid não funciona. O que nós temos que fazer para a Covid? Existe um negócio que chama monitoramento dos sintomas. Tá? Por quê? Vamos entender um pouquinho. A Covid, ela é dividida em duas fases. Tá? Você tem a fase viral da doença. O que é a fase viral? A fase viral é quando o vírus entra no seu organismo, tá? Ele começa a replicar dentro das suas células e começa a infectar novas células, tá? Essa é a chamada fase viral, entendeu? Tá? Ele entra no seu organismo, entra nas suas células, começa a replicar e disseminar para outras células. Nessa fase, você já tem sintomas, você entendeu? Tá? Então, quais são os sintomas que você tem? Os mesmos, é uma febre baixa, uma tosse, uma dor no corpo, tá? Nessa fase, o único remédio que seria eficaz contra a doença seria um antiviral, um remédio que matasse o vírus, você entendeu? Tá? O único remédio nessa fase que seria eficaz seria um antiviral, só que nós não temos ainda nenhum antiviral que seja aprovado para uso em Covid. Está se pesquisando, tem-se coisas em evolução, mas ainda nós não temos nenhum antiviral. Tá? Muito bem. Do 6º dia, 7º dia, até mais ou menos ali o 11º dia, aí nós temos a chamada fase inflamatória da doença. Tá? O que é a fase inflamatória? É quando o seu organismo começa a reagir. Como o seu organismo começa a reagir contra o vírus, as suas células de defesa começam a atuar contra o vírus, você tem a liberação no seu corpo de uma série de mediadores inflamatórios, e aí você pode ter, nessa fase, uma piora dos sintomas iniciais.
ou até o início de uns sintomas que você não tinha. Então, por exemplo, o que acontece? Vou explicar aí o que pode acontecer no COVID. Você começa ali com um quadro de uma febrinha baixa, uma tosse, uma dor no corpo. Dura ali uns 2 dias, 3 dias. Melhora. Quando chega no 8º dia da doença, isso pode voltar a acontecer. Você pode voltar a ter febre, você pode voltar a ter tosse, e aí surgem as chamadas pneumonias virais, e aí que surgem as chamadas alterações aí pulmonares por conta da Covid. Geralmente isso se dá na fase inflamatória, depois do 7º dia, que é quando o seu organismo está reagindo. Nessa fase, aí a gente tem que agir, dependendo do grau do paciente, entendeu? Então, depois ali do 6º, 7º dia, quando você tem a chamada fase inflamatória, aí, dependendo do grau da doença, tá? Você tem que agir, por exemplo, entrar com um anti-inflamatório para tentar diminuir o processo inflamatório. Em alguns casos, por exemplo, você pode usar o anticoagulante, se o paciente, por exemplo, tiver algum fator de risco e tiver elevação de marcadores inflamatórios, ou tiver uma embolia pulmonar, que pode acontecer. Então, você tem que agir ali, entendeu? A partir do 6º, 7º dia, tá? Para tentar melhorar o quadro, tá? Mas, então, assim, hoje, quando você vai lá, quantos dias você está de Covid? Começou ontem os sintomas. O que você está sentindo? Uma dor no corpo leve, uma febrinha baixa. O tratamento realmente é sintomático e monitorar os seus sintomas. Você tem que monitorar. Como que você monitora? Vendo dia após dia como você vai estar. Se você vai estar piorando, se você vai estar intensificando os seus sintomas, se os seus sintomas vão estar mais acentuados, se você está tendo falta de ar ou não, se você está tendo febre alta, se a sua oximetria, a sua oxigenação sanguínea está caindo. Então, tudo isso são sinais de gravidade que você tem que monitorar. Tá? Agora, essa história de tratar precocemente, fazer um monte de medicação, isso aí não funciona. Boa noite. Existe alguma sequela pós-Covid? Por exemplo, a pessoa contraiu o vírus, tem sintomas leves, mas depois de recuperada, ela desenvolve uma pneumonia? Existem sequelas pós-Covid, tá? Mas geralmente as sequelas do Covid, elas são decorrentes de quadros de pneumonia, tá? Vamos tentar entender um pouquinho assim, ó. As pneumonias causadas pelo Covid, que chamam as pneumonias virais pelo Covid, elas geralmente se dão ali em torno do 7º dia até o 11º, 12º, que eu falei que é a fase inflamatória, tá? Às vezes, o que vai acontecer? A pessoa, ela teve um quadro relativamente leve de Covid, tá? E pelo fato dela ter tido um quadro relativamente leve de Covid, ela não fez ali nenhum exame radiológico ou laboratorial, alguma coisa assim. E aí quando chega, por exemplo, do final do isolamento dela, no 11º, 12º dia, ela faz um raio-x ou faz uma tomografia para ver como está o pulmão. E aí aparecem as imagens e dá a impressão que a pneumonia começou depois. Não, essa pneumonia é do Covid mesmo. Ela vem lá de trás, né, e ela vai começar a regredir, porque os seus sintomas começam a regredir normalmente. Isso é normal de acontecer. Você tem uma redução do processo inflamatório, e essa redução do processo inflamatório vai cursar com a redução, por exemplo, da pneumonia viral. Tá? Quadros de Covid leve acometem muito pouco o pulmão, tá? Ou quase nada. Então, assim, não é indicado você fazer tomografia de tórax, por exemplo, para pacientes que estão com sintomas leves de doença, tá? Se os seus sintomas são leves, por exemplo, você não está com falta de ar, você não está com uma tosse persistente, febre persistente, ou você não está com alteração de oxigenação, não há necessidade de você fazer tomografia, tá? A tomografia, muitas vezes, ela é dispensável. Você só vai fazer tomografia se você tem suspeita de um acometimento pulmonar que esteja dando algum tipo de repercussão em sintomas clínicos. É isso aí. Ô, Luiz, já está acabando aqui nosso tempo, né? Quero te agradecer aí mais uma vez por mais um caminhão de informações aí. Lembrando que essa live vai ficar aqui no meu Instagram aqui, pessoal que não assistiu, quiser assistir. Essa setinha que está do lado pode reencaminhar aí a live pro pessoal. E depois eu vou transmiti-la aí para a gente na TV aí no meu programa, que é na quinta-feira. O pessoal comenta muito,
agradece muito as informações, né? Obrigada aí pelo carinho, o pessoal ajudando, o pessoal... tem gente entrando na live agora, né? Acho que é por causa do horário, mas estamos encerrando, estamos fazendo uma pergunta aqui, não sei se você pode falar. Pode falar. A vacina pode ajudar o infectado, quem toma a vacina da pneumonia? E pneumo 13? Para a Covid, você fala, quis dizer ou não? A vacina pneumo 13 pode ajudar o infectado? Para a Covid não tem muita relação, não, tá? Foi-se até visto alguns estudos aí sobre efeitos da vacina da gripe comum contra a Covid, ou mesmo da pneumocócica para a Covid, mas são estudos que têm desenhos metodológicos um pouco ruins. Não tem muita relação, não. A vacina da gripe, tá? Eu recomendo para todos tomarem, tá? A vacina da gripe comum, tá? Que é a vacina que a gente toma para o H1N1, tudo, né? Então, essa vacina eu recomendo todos tomar. A vacina da pneumonia, ela tem algumas indicações específicas, entendeu? Tá? Quem são as pessoas que, por exemplo, devem tomar a vacina da pneumonia? Geralmente idosos, tá? Por que os idosos têm que tomar? Porque, geralmente, a repercussão de uma pneumonia em um idoso, ela é muito pior do ponto de vista de mortalidade, de complicações, do que num paciente jovem, tá? Pacientes imunossuprimidos também devem tomar, pelo mesmo motivo, tá? Ou pacientes que têm alguma doença pulmonar já pré-existente, por exemplo, enfisema pulmonar, bronquite crônica, tal. Então, esses pacientes também eu recomendo que se use a vacina antipneumocócica, né? Agora, por exemplo, a pessoa que é saudável, jovem, saudável, sem nenhuma comorbidade, sim, não vejo indicação de você usar, não vejo necessidade de você tomar a vacina da pneumonia, tá? Da gripe, sim. A gripe eu recomendo que todos tomem. É isso, já até foi, né? Mas os postos de saúde tem sempre vacina da gripe, pode ir lá com a sua carteirinha, fica localizada, assim como H1N1 e outras vacinas que são e são dadas gratuitamente, inclusive aqui, mas em todo o estado de São Paulo, né? A gente tem isso. Bom, obrigada, Luiz, mais uma vez aí. Obrigada pelo carinho, obrigada pessoal que participou aí da live, obrigada pelas mensagens. Beijo aí a todos vocês e até uma próxima, Luiz. Obrigada, viu? Obrigado, Rita, mais uma vez. Eu te agradeço aí pelo convite de novo e está sempre abrindo a oportunidade aí para a gente debater esse assunto, que eu acho que ainda tem muitas pessoas com dúvida. E acho que a gente trocar essa informação é sempre legal aí, divulgar informações para as pessoas, tá? Espero que na próxima live, olha, nós temos uma live há uns 2 meses atrás, a gente não tinha nem vacina quilométrica, pessoas e quilômetros de pessoas morrendo. Acho que estava morrendo, não sei quantos, lembra isso? Quantos, né? 1000. Então, a gente voltou agora com quase todo mundo aí, pelo menos na primeira dose, né? Vacinados que forem. Então, pessoas que não se vacinaram, vacinem. Oriente as pessoas a se vacinarem, porque é muito importante, não só para você, mas para todos nós, né? Para que não se multiplique novamente. Espero que na nossa próxima conversa a gente fale novamente já dos efeitos da terceira dose e quem sabe de uma chance aí da gente já descobrir o que a gente vai fazer com esse Covid, né? Beijo para você. Com certeza. Obrigada. E parabéns, viu? Foi seu aniversário, né? Obrigado. Feliz aniversário. Obrigado. Deus te abençoe para que você possa cuidar muito da gente aí, tá bom? Obrigado. Tchau. Beijo. Até mais.